Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que me assistem aqui agora, para mais essa live onde nós vamos falar sobre os primeiros sinais de insuficiência cardíaca, aquela doença que popularmente a gente conhece como coração fraco. Foi a doença, por exemplo, que motivou o transplante cardíaco do Faustão. Então, nesse vídeo, eu vou te falar os primeiros sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu vou te falar 7 sinais no seu corpo que o seu coração não está bem e 7 sintomas de problemas cardíacos. Porque não sei se você sabe, mas quando o seu coração não está funcionando bem, ele te avisa, ele te manda recados. Então, já pensou se aquele sinal sintoma que você nem dá importância fosse, na verdade, o seu coração dizendo que está passando por maus bocados? E como saber se o seu coração está funcionando da maneira adequada? As doenças cardiovasculares, entre elas infarto, derrame, são as principais causas de morte, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, são cerca de 400 milhões de óbitos todos os anos decorrentes dessas doenças, e no mundo são cerca de 14 a 15 milhões, até mesmo mais, dependendo do ano. Então, nós vamos falar 7 sinais. Sinal é tudo aquilo que a gente consegue medir ou enxergar, e também vou falar 7 sintomas, que é tudo aquilo que você sente. Então, doutor, o que é um sinal? Sinal é uma mancha na pele, por exemplo. Sinal é uma alteração da pressão arterial, uma alteração da frequência cardíaca. E o que é sintoma? Uma dor de cabeça, náusea. Então, sintoma é aquilo que a gente sente, sinal é aquilo que a gente mede ou que a gente enxerga. E eu também vou te ensinar como se prevenir desses problemas. Então já vai escrevendo aí no chat, já vai escrevendo aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Quem me conhece aqui há mais tempo já percebeu que eu não estou no meu lugar usual, então estou aqui em Campos do Jordão, São Paulo. E você? Onde você está? Conta aí no chat, conta aí nos comentários de onde você está falando e também me fala, me avisa aí, me conta se você já teve algum problema no seu coração, porque eu quero te conhecer melhor. E direto lá para a gente falar dos 7 sinais. O primeiro sinal é um sinal, pessoal, que dá na orelha aqui, que a gente sempre fala, que é o chamado sinal de Frank. O sinal de Frank, ele indica entupimento das artérias, ou seja, se a pessoa tiver um sinal de Frank, aquele sulco na orelha aqui, pessoal, bem aqui, tipo um tracinho assim, um risquinho, um rasguinho na orelha, isso aí indica que ele tem maior chance de ter artérias entupidas. Doutor João, todo mundo que tem esse sinal de Frank tem artéria entupida? Não. 30% das pessoas não tem absolutamente nada. Agora, se a pessoa for muito nova, se a pessoa não for idosa, quanto mais nova ela for, maior a chance dela ter uma obstrução da coronária, das coronárias e também das carótidas, caso ela tenha o sinal de Frank. Segundo sinal é a perda de pelos nas pernas, o que a gente chama de rarefação distal dos pelos, que é um sinal de doença arterial periférica. Por quê? Se você tem alguma obstrução arterial, o sangue não vai chegar da forma correta. E aí, o sangue arterial, que é rico em nutrientes, rico em oxigênio, não vai conseguir nutrir, não vai conseguir fornecer esses combustíveis, essas substâncias fundamentais para o bom funcionamento dos folículos pilosos, onde o cabelo nasce. Então, nesse lugar não vai crescer cabelo, a pele vai estar mais lisa, vai ficar mais brilhante, vai ficar mais fria e também pode estar associado à diminuição do crescimento das unhas. Quer ver uma forma da gente desconfiar que uma pessoa tem entupimento arterial em uma perna e não tem na outra? Se as unhas de um dos pés crescerem mais rápido do que as unhas do outro pé. Doutor João, também é só esse o motivo para o meu pelo não crescer? Não. Pode ser insuficiência venosa, que também é um problema circulatório, ou alguma manifestação genética. Terceiro sinal é o chantelasma. O que é o chantelasma? É uma placa amarela, nessa parte aqui, geralmente, na pálpebra superior, que significa depósitos de colesterol na pele. É mais comum em mulheres de meia idade e isso indica que provavelmente essa pessoa tem colesterol alto e triglicerídeos altos, o que indica maior risco de infarto e também de derrame. Quarto sinal é o halo senil. O que é o halo senil? Mais comum em idosos. Já percebeu que a pessoa, quando vai ficando mais idosa,
o olho dela parece que vai ficando mais claro, parece que vai ficando cinza, que vai ficando azulado. Então, essa borda, né, é um halo ao redor do nosso olho, ao redor da íris, que indica depósitos de colesterol na borda da córnea, podendo mudar a coloração do olho para azul ou para o cinza. Então, aquela pessoa que fala assim, não, minha avó, depois de certa idade, o olho dela mudou de cor, ficou azul, ficou cinza, ficou lindo o olho da minha avó. Na verdade, isso é o halo senil, que não afeta a visão e também não exige tratamento. Mas, caso esteja presente em jovens, pode indicar dislipidemia grave, ou seja, distúrbios graves dos triglicerídeos e também do colesterol. Quinto sinal é a cianose, a coloração azulada ou arroxeada da pele, que indica problema na chegada de sangue oxigenado, que é o sangue vermelho. Então, o sangue venoso, que é o sangue sem oxigênio, é um sangue mais escuro, enquanto o sangue arterial, rico em oxigênio, é um sangue mais com vermelho mais vivo, vermelho que a gente chama de vermelho rutilante. Então, a cianose, ela pode ser causa de artéria entupida, uma consequência de artéria entupida, de enfisema, de embolia, de insuficiência cardíaca. Então, por algum motivo, aquele local ali não está chegando a quantidade adequada de sangue arterial oxigenado. Sexto sinal são as úlceras, que são feridas de difícil cicatrização, que podem indicar insuficiência arterial, insuficiência venosa. Geralmente as úlceras de origem arterial, elas se localizam na parte de fora, na parte externa da perna, nos calcanhares e dedos dos pés e não costumam sangrar, diferente das úlceras venosas, que geralmente ficam na parte interna das pernas, na parte de dentro, e também costumam sangrar. E o nosso sétimo sinal, antes da gente ir para os sintomas, é o inchaço nas pernas, o edema, que pode indicar insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então, como que a gente vai identificar que a pessoa está com os membros inferiores, que está com o pé, que está com o tornozelo, que está com a perna inchada? Esse inchaço que geralmente se dá ao final do dia por conta da gravidade, da pessoa ficar o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentada. Primeiro, que a gente vai olhar e vai ver que aquele pé da pessoa está mais gordinho, está mais cheinho, e uma outra forma da gente identificar isso é fazendo o que a gente chama o teste do sinal de cacifo, que você vai pegar aqui o pé da pessoa, digamos que isso aqui é o pé, você vai pressionar o seu dedo, e no que você tirar o seu dedo, vai ficar lá a marca do seu dedo onde está inchado. Então, pessoal, esses são os 7 sinais de problema no coração, de insuficiência cardíaca, de coração fraco. Agora, quais são os sintomas? Aquilo que a gente sente. Primeiro, falta de ar aos esforços, um cansaço desproporcional. Então, se você, quando vai tomar banho, você já fica cansado, fica ofegante, se quando você anda um pouquinho já fica cansado, já fica ofegante, isso aí pode indicar um problema cardíaco. Segundo sintoma, mas antes, pessoal, deixa o like aí. Mais de 200 pessoas aqui na live e estamos só com 80 likes. Por que é importante o like? O Dr. João quer que a gente curta o vídeo para ele poder ganhar mais dinheiro. Não é isso, pessoal. Eu peço a sua curtida porque a sua curtida vai fazer com que outra pessoa também tenha acesso a esse conteúdo aqui. O algoritmo do YouTube, ele funciona dessa forma. Quando as pessoas interagem com o vídeo, seja de forma positiva, seja de forma negativa, ele entende que o vídeo é relevante, o que ele faz? Puf, distribui para as pessoas. Então, mesmo que você não esteja gostando desse vídeo, comenta aí, fala, doutor João, esse vídeo aí tá uma porcaria. Ou então, bota o dedinho para baixo. Mas interaja com esse vídeo para a gente fazer com que mais pessoas descubram como identificar a insuficiência cardíaca. Então, o primeiro sintoma que eu falei é a falta de ar aos esforços. Segundo, tosse persistente. Se for principalmente um catarro branco ou um catarro róseo, pode indicar um edema agudo de pulmão, que é um problema grave, pode indicar líquido nos pulmões, que é uma consequência da insuficiência cardíaca congestiva. Terceiro sintoma, falta de ar ao deitar. É aquela pessoa que não consegue dormir com um travesseiro, com 2 travesseiros, com 3 travesseiros. É aquela pessoa que empilha um monte de travesseiro ou até mesmo que dorme sentada, porque se ela dormir deitada, conforme todo mundo dorme, ela vai acordar ao meio da noite com falta de ar, vai acordar sufocado, que a gente chama de dispneia paroxística noturna. Então essa pessoa, para não acordar sufocada, ela precisa elevar a cabeceira da cama. Então se você estiver sofrendo isso, as suas chances de ter um problema no coração são consideráveis. Então busque atendimento o quanto antes.
Quarto sintoma, fraqueza generalizada, dificuldade em realizar as suas atividades diárias corriqueiras, lavar louça, cozinhar, ir ao trabalho, dirigir, subir uma escada. Isso acontece porque o coração fraco, na insuficiência cardíaca, não consegue bombear o sangue de forma adequada. Quinto sintoma, na verdade isso aqui é um sinal, né, pessoal? Que é a noctúria, acordar muitas vezes para urinar, que indica um acúmulo excessivo de líquido, uma característica bastante comum da insuficiência cardíaca congestiva. O que acontece? Aquela pessoa que está com a perna inchada, que ficou com a perna inchada ali no final da tarde, ela vai dormir. No que ela dorme, as pernas dela ficam ao nível do coração dela. Então, a força da gravidade passa a não mais exercer uma força contrária à subida desse líquido, né? Porque vamos imaginar, a força da gravidade puxa para baixo, correto? Então, ao longo do dia, a pessoa fica em pé, fica sentada, a força da gravidade puxa esse líquido para baixo, ou melhor, impede, contribui para que esse líquido não retorne para o coração, e aí quando a pessoa deita, quando ela levanta as pernas, essa força da gravidade acaba. Então, facilita o retorno venoso, facilita o retorno desse excesso de líquido nas pernas para a circulação. Então, voltando esse líquido para a circulação, o que vai acontecer? O seu rim vai filtrar esse líquido que estava na sua perna. E uma vez o seu rim filtrando esse líquido, os seus rins filtrando esse líquido, ele vai expelir na forma de urina, tá bom? Então, essa mudança do decúbito, que a gente chama, né, quando a pessoa deita, quando a pessoa levanta as pernas, quando ela eleva as pernas, literalmente faz o líquido das pernas escorrer para o restante do corpo, cair na circulação, ser filtrado pelo rim e aí ocasionar o aumento da frequência urinária durante a noite. Sexto sintoma, claudicação intermitente. É aquela pessoa que anda um pouquinho. Claudicar é mancar. É aquela pessoa que anda um pouquinho, 100 metros, e aí começa a sentir uma dor tremenda na panturrilha. Tem que parar porque a dor é muito forte. Depois a dor passa, ela anda mais um pouco, a dor volta. Então, a claudicação intermitente é um problema muito característico de problema arterial. É um sintoma muito característico de insuficiência arterial periférica, que muitas vezes está andando de mãos dadas com a insuficiência cardíaca, e ela é uma consequência do fato do sangue não chegar de forma adequada nas pernas. E agora, pessoal, esse aqui é o principal sintoma, tá bom? Esse aqui é o sintoma que, se tiver acontecendo, você precisa tomar muito cuidado, que ele é o sintoma que a gente pode dizer mais específico, provavelmente, o que mais faz a gente desconfiar de que algo esteja acontecendo, algo ruim, algo errado esteja acontecendo com o seu coração. Será que alguém sabe aí? Vamos lá, vamos ver se o pessoal aqui está atento aqui às nossas lives. Escreve aí no chat, pessoal, escreve aí no comentário, nos comentários. Quais vocês acham, qual você acha que é o sintoma? Lembrando, sintoma é dor, desconforto. Qual é o sintoma mais característico de problema no coração? Quero ver se o pessoal vai saber. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. E eu vou dar algumas dicas. Esse sintoma, ele acontece porque não chega sangue de forma adequada ao coração, tá? Então, esse sintoma, ele acontece quando a pessoa tem um entupimento das artérias carótidas, né? Ó, a Marta Maria falou dor no estômago, a Sil cansaço, Joana cansaço, falta de ar. Mônica Vasques, dor no peito. Mônica Vasques, você acertou. É isso aí, pessoal. A dor no peito é o sintoma mais característico de problema cardíaco. E a gente chama de angina estável ou angina instável. Doutor João, qual a diferença entre as duas? Angina estável é quando a angina, a dor no peito, aparece após algum motivo aparente, após um esforço físico, após um estresse emocional. Isso é uma angina estável. E o que é angina instável? É quando essa dor aparece mesmo que a pessoa não esteja fazendo atividade física ou mesmo que ela não esteja tendo algum estresse emocional. Então, aquela dor da pessoa que está tranquilamente assistindo TV, né? Desde que não seja assistindo o jogo do Vasco, que aí é um estresse emocional, mas está assistindo TV, ou está conversando com alguém, ou está comendo, e aí sente uma dor no peito. Isso é a angina instável. A angina estável, repetindo, aparece após esforços
ou após algum estresse físico. E essa dor no peito, de característica cardíaca, ela é uma dor que geralmente é em aperto, em pressão, em constrição ou em queimação. E existem também os equivalentes anginosos, como náuseas, vômitos, uma queimação como se fosse uma azia, e a dor precordial, a angina pectoris, a dor de origem cardíaca, ela também pode se irradiar para braço esquerdo, costas e mandíbula. Então, se você tiver sinais e sintomas, preste atenção, não deixe de procurar o seu médico imediatamente para poder iniciar o tratamento e prevenir as principais complicações da insuficiência cardíaca, ok? Como que a gente vai prevenir essa doença tão grave, tão comum? Da mesma forma que a gente previne a diabetes, pressão alta, colesterol alto, da mesma forma que a gente previne obesidade, sobrepeso, da mesma forma que a gente previne ansiedade, depressão, câncer, que é como? Estilo de vida saudável. Então você tem que fazer atividade física, alimentação saudável, parar de fumar, parar de beber, manter um peso saudável, manter os seus exames controlados. Então, se tiver pressão alta, se tiver diabetes, se tiver colesterol, tem que controlar esses problemas, tem que controlar essas alterações. E também procurar um médico é fundamental. Então, se você quiser aprender a se prevenir da insuficiência cardíaca, do câncer, do infarto, do derrame, se você quiser aprender como tratar melhor sua hipertensão, seu diabetes, seu colesterol alto, sua insônia, sua ansiedade, sua depressão, sua obesidade, seu tabagismo, seu alcoolismo, se você quiser aprender como melhorar isso, sem remédios, sem exames e sem médicos, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos para passar dos 100 anos. E esses hábitos vão sim te ajudar a prevenir, tratar e até mesmo reverter muitas dessas doenças que eu acabei de falar. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 no formato digital, que é o único formato disponível. E se você não gostar do livro, não se preocupe. Doutor João, não quero gastar R$ 29,90. Não sei se eu vou ter retorno desse investimento. Talvez eu não goste do livro, talvez o livro não sirva para mim, talvez eu não consiga ler. Não se preocupe. Se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação. Garantia incondicional de satisfação, porque eu tenho certeza absoluta que o livro, se você ler e colocar em prática o que está escrito nele, a sua vida vai se transformar para melhor. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição, ou o link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade. Vou aqui para o chat rapidinho. Dá uma nota para esse vídeo aqui, pessoal. Nota de 0 a 10. O que vocês acharam desse vídeo aqui, onde nós falamos sobre sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, sinais e sintomas também de problemas de circulação. Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, que eu quero a sua avaliação para poder sempre aprimorar o nosso trabalho aqui. Um grande abraço para... Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, antes de mandar um abraço para todo mundo. Abraço para Marilene Dias Martins, Maria Gino Bolzon, Silvina Domingos, Libânia Rogério, Rosângela Alves, Petrúcio Barbosa, de Recife, Maria Neuza de Fortaleza, Mônica Vasques de Araraquara, Vilma Guzmão, de Jackson, New Jersey. Abraço para Mailine Oliveira, a Gislaine de Caldas Novas, para o Ednelson Bonfim, de Vera Cruz, na Bahia, Gilda Carneiro, de Campos, no estado do Rio, Dita Benedita, de Itaberaí, Goiás, Laura Oliveira, Maria Pereira de Portugal, Sônia Maria Lopes Menezes de Souza, de Goiás, Dulcinéia Sena, da Bahia, Silvina Domingues, já mandei, Eduardo Matos Raul, diretamente de Angola, um abraço aí para todos de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde que me assistem. Abraço também para minha querida Sueli Jorge, para Alda Silva Ferreira de Barueri, para Wanda Lúcia de Pedro Alexandre na Bahia, para Rita Margarete Silva de Franca em São Paulo, para Libânia Rogério, também de Angola, o pessoal de Angola em peso aqui, hein? Abraço também para Maria Oliveira Salazar de Conchaltenho, não sei onde fica Conchaltenho. Um abraço também para Laura Oliveira, Gido Carneiro falando, eita médico bom, valeu Gido, obrigado pelo carinho. Um abraço para Vanderlei de Ouro Preto, sempre com a gente aqui,
para Rose Schultz, que está falando que acorda cansada e dorme cansada ofegante. Rose, vamos investigar essa ofegância aí. Vamos investigar esses sinais e sintomas. Lucili Teixeira, não são milhões, são 400 mil. Se eu falei que são 400 milhões de mortes no Brasil, obviamente que eu falei errado, né? São 400 mil mortes. Se eu falei milhões, peço desculpa aí, acabei me equivocando. Um abraço para Ceilza de Stephanie, para Laci Siqueira, Marta Maria de Pernambuco, Sofia AB, Maria Trevisan, a Sil perguntando, alguma forma de fortalecer o coração? Sil, estilo de vida saudável, ponto final. É isso que vai fortalecer seu coração. Um abraço para Silvina Domingues, para Maria Pereira, já mandei, Valdene Crispim, o Eduardo lá de Angola está perguntando, doutor João, fiz uma medicação passada por um neurologista. A partir daquele período, de tempos em tempos, alguma parte na minha cabeça e o cabelo cresce menos e fica muito rígido, ou seja, ruim. É um sinal? Eduardo, não sei. Tem que saber qual é o medicamento, o que está acontecendo. Será que essa queda de cabelo ou esse problema no crescimento de cabelo é alguma deficiência de vitamina? É por alguma doença infecciosa? Então, não sabemos, tá? Preciso de mais informações para poder responder a sua pergunta. Um abraço para Valdene Crispim, Érica Polidoro, Joana Silva, Esther Monsores, Serafina Zandamela, Maria de Lourdes, Mônica Maria Fabre, Zenilda Caminha, Antônio Albino, Geucira de Fátima Fernandes, de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Heloísa Maria Ribas, Márcia Maria do Recife, sempre com a gente aqui. Quem mais está com a gente aqui hoje? Ué. Calma aí. Eunice Martins, Maria do Carmo Manzoli, Jussara Santos, Mário Renato Galho, Zélia Santos, Vera Rocha, Almerinda Luiza, Jane Gaspar, Graciete Fialho, Eliette Ribeiro, Marta Gouveia, Solange Barbosa, Maria Tereza Rocha Teles, Eulália Alves, Isaura Oliveira, Luiz Carlos Besson, de Arealva, São Paulo, Eva Ramos, da Paraíba, Raimundo Nonato, Marli Alves, Célia Toledo, Lúcia Garcia, Alves Naldo, Silvina Domingues, já mandei, Marli Vitor da Silva, sempre com a gente aqui também, Heloísa Almeida, de Cataguases. Pessoal, vou curtir meu domingo, hein? Recomendo que você faça o mesmo, tá bom? Ou, se você quiser curtir o domingo bem acompanhado do seu doutor favorito aqui do YouTube, continue com a gente, porque eu falei esse vídeo aqui, essa live aqui vai acabar, mas eu separei duas outras para você continuar cuidando do seu coração. Quer ver quais são? Essa daqui, ou essa daqui, que eu gravei ontem, falando sobre... Nem lembro o que eu falei ontem, pessoal, mas eu vou botar aqui a live que eu gravei ontem. Deixa eu ver qual foi a live de ontem. A live de ontem, lembrei, aqui ou aqui, sobre hábitos que destroem o seu coração, e essa live daqui ou essa live daqui, onde falamos de chás que ajudam a reduzir a sua pressão arterial e podem contribuir também para a sua saúde cardíaca. Grande beijo para você e para sua família, fique com Deus. Amanhã, como sempre, estarei de volta. Ótimo domingo aí para todos. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Abraço.